Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Muito boa noite. Olá. Hoje nós vamos falar sobre nutrição esportiva personalizada. Que demais, hein? E eu tenho uma super convidada também para falarmos hoje. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda aí. Manda aí. Oi, Elga! Boa noite, querida! Tudo bem? Maite, boa noite. A Dani, nova pipeliner aqui também. Temos duas Danis lá no mesmo grupo. Que demais! Amanhã a gente também tem live nesse mesmo horário. Aproveita e já convida aí o pessoal para participar aqui com a gente. Já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conhece para estarmos juntos, né? Vamos aqui também conhecer o trabalho dessa super pipeliner, conhecer o que ela faz aí com a nutrição personalizada, a nutrição esportiva personalizada, como ela está ajudando os pacientes, como ela está realmente revolucionando, porque é assim que eu digo mesmo, a área de nutrição de precisão, principalmente nesse nicho da nutrição esportiva. Então, já compartilha aí, porque hoje nós temos um super bate-papo. Eu digo que é um bate-papo bem científico, né? Mas é importante porque aqui a gente traz muitos conceitos desde o básico. Então, se você tá por aqui ou vai passar depois e acha que é muito complexo, muita calma nessa hora, porque a nossa intenção é sermos democráticos e trabalharmos também com conceitos desde o básico até o mais complexo, desde o básico até o mais profundo, certo? Então já encaminha aí essa live para o maior número de pessoas, porque hoje nós temos um super bate-papo, que eu costumo dizer que são as estonas acetiladas, né? E ontem eu falei um pouquinho sobre isso, falei que estar acetiladas, no caso das estonas, promove expressão dos genes. Então, é realmente uma analogia em relação a nós expressarmos, a nós podermos nos comunicar, a nós podemos também levar essa mensagem para o maior número de pessoas, sejam eles pacientes, alunos, enfim. Boa noite, Eduardo! Boa noite, muito boa noite. Deixa eu já chamar aqui a Jaque para nós não perdermos tempo e começar aqui a nossa super live. Oi, Jaque! Olá, pessoal. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Ai, que bom, que ótimo. Muito obrigada por aceitar o convite de falar aqui conosco. Esse quadro se chama Estonas Acetiladas e é o momento de nós trabalharmos aqui, falarmos sobre tudo que nós estamos pesquisando, estudando, tudo que nós já estudamos. E aí a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, né, Jaque? Que a gente já se conhece há um tempo. E foi muito bacana quando... Deixa eu tirar aqui os comentários. Quando eu soube que a Jaque tinha interesse realmente em ser uma pipeliner e trabalhar com a nutrição de precisão, eu fiquei muito feliz e muito honrada. E eu quero dizer de antemão aqui, já que eu admiro muito seu trabalho, desde a época da pós-graduação, onde nós nos conhecemos. E eu quero também pedir para que você se apresente aqui para o pessoal, para quem vai ver depois, para quem já chegou, porque nem todo mundo aqui ainda te conhece, mas eu quero que vocês conheçam, que vocês sigam, que vocês realmente possam desfrutar desse trabalho lindo que a Jaque faz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati, pelo convite. É uma honra, né, estar aqui batendo um papo com você. A gente se conhece há muito tempo, né, Tati? Desde a época do mestrado, né, no laboratório do Júlio Tirapelli. Então, eu já tenho uma caminhadinha aí, né, do mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado na área de esportiva e o doutorado eu fui mais para a área da fisiologia humana, diabetes. E aí, na época do doutorado, eu tive a oportunidade de mergulhar nesse mundo da nutrigenômica e da nutrigenética mais a fundo, né? Que no meu doutorado acabou entrando numa área mais da nutrigenômica, né? Trabalhando com fatores de transcrição, algumas coisas mais.
Mas eu tive a oportunidade de trabalhar também com nutrigenética como assessora científica de uma empresa de teste genético, Yeah. né? Tanto para a área de esporte quanto para a área de nutrição. E foi um desafio, né? Porque é tudo muito novo, trabalhar como assessora científica, mas foi um grande aprendizado, né? De entender os testes, de como aconselhar, né, as nutricionistas, os profissionais. Então foi uma época de muito aprendizado e uma área que eu fui cada vez mais me apaixonando, né? É muito gostoso, é uma área muito nova. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem é uma área que ainda tem muito a se descobrir e que eu acredito que daqui uns 10 anos vai ser rotina nossa, né? Agora ainda, né, estamos engatinhando, mas eu acredito que daqui uns 10 anos vai ser como pedir o exame bioquímico, Uhum. né? Com certeza. E é muito interessante e é muito bom, né? Quando eu procurei a Tati, eu sempre falava que queria, para a gente poder aprofundar e poder juntos caminhar cada vez descobrindo novas coisas, né? Novos conhecimentos. Exato. E algo que é bem interessante, né? A gente está falando aí da época do mestrado, e a gente está falando de 10 anos atrás, né, Jaque? 10 anos atrás, nós pesquisávamos fatores de transcrição, pesquisávamos ali expressão de alguns genes de algumas proteínas em modelos animais. Acredito que você também trabalhou com modelos animais. E algo que é interessante é que quando a gente tem essa formação mais acadêmica, nosso foco, claro, é sempre a pesquisa aplicada, mas no primeiro momento quer estudar e entender as vias metabólicas. Então, você quer entender por que tem um gene, uma interleucina, mais expressa no modelo e no outro não. E antes de você entender o porquê isso aconteceu, vem a pergunta do projeto, né? O professor ele sempre pergunta: qual que é a sua pergunta? O que você quer descobrir com esse projeto? Ah, eu quero identificar se o treinamento, por exemplo, no meu caso foi se a estratégia nutricional, se a dieta hiperlipídica tinha algum efeito na resposta inflamatória, e se existia algum composto bioativo, algum alimento com esses compostos que poderiam modular essa resposta. Então, algo que eu sempre comento aqui é que grandes perguntas nos movem a encontrar grandes respostas. Não vem tudo preparado. E quando a gente pensa na evolução da nutrição, é exatamente o que você colocou. Daqui a alguns anos, a gente vai observar uma rotina muito tranquila em relação à solicitação dos exames. Mas até a gente chegar nesse resultado, a gente tem algumas perguntas para fazer. Até a gente com certeza conseguir aplicar, nós precisamos da preparação do processo. Você não tem o título de doutora de uma hora para outra. Você precisou escrever seu projeto, submeter seu projeto, pedir auxílio, né? E trabalhar durante aquele tempo, fazendo disciplinas, cursando o que tinha que cursar, indo para a bancada ou trabalhando com bancos de dados. Você teve um processo. O que algo me preocupa muito, e até foi interessante uma leitura que eu fiz agora à tarde, é que parece que muitas empresas colocam como algo muito fácil de você aplicar, e aí tem a venda direta para o consumidor, que é algo que eu também quero muito ouvir sua opinião, porque você, como trabalhou como assessora científica, também teve muitas experiências e pode compartilhar com a gente. Mas eles colocam realmente como uma ameaça. Achei interessante esse consenso da Federação Internacional de Medicina do Esporte, e eles fazem uma análise SWOT, que a gente utiliza essa análise para fazer planejamento, né? E como a gente está numa fase de planejar esse ano inteiro, é interessante, eu quis trazer um pouquinho, porque eles trazem como uma ameaça mesmo, do ponto de vista científico, porque muitas vezes na intenção de deixar as informações mais fáceis, mais mastigadas para o paciente, para o cliente, existem alguns equívocos, né? Então, nem sempre aquilo realmente vai acontecer, não é daquela maneira. Eu sempre falo, existe o silenciamento? Existe, mas ele não vai acontecer no estalar de dedos, né? As pessoas falam como se fosse assim, né? Consumir água com 3 gotinhas de alguma coisa e assim vai acontecer. E não vai acontecer assim. Só que existe essa falsa promessa e nós como profissionais, precisamos abrir, né, essa venda, tirar essa venda dos olhos e abrir realmente o olhar
para realmente a precisão, mas uma precisão que precisa também de um processo. E aí os estudos, eles caminham muito nesse sentido, né? E algo que é interessante, você que é da área da esportiva e começou tudo lá, Jaque, algo que é interessante que a gente vê muito nos estudos é que existem particularidades dependendo da modalidade, né? Então, às vezes, um grupo que teve um super benefício com alguma intervenção ou análise de alguns polimorfismos, de alguns genes, não foi replicado em outro grupo. E essa diferença, ela torna cada vez mais interessante essa busca pelas respostas, né? E no seu mestrado, já conta um pouquinho para a gente sobre qual foi exatamente o tema, o que vocês identificaram, o que também te despertou, porque eu tenho certeza que algo chamou mais a sua atenção em relação à genética em si, durante esse período. No mestrado, eu trabalhei com esporte, na área de suplementação de glutamina, justamente vendo a questão da glutamina e imunidade no exercício. Foi o primeiro trabalho com exercício de força, né? Que todos os trabalhos eram endurance e a gente foi para o exercício de força para ver se realmente a glutamina melhorava a questão da imunidade. E a gente trabalha muito questão, uma fala importante que você falou, nessa questão de estudar os caminhos, de estudar as vias. A gente não a dose muito fácil, não é uma coisa, um estudo vai determinar. Então, são todos caminhos que a gente carrega para entender, né? E uma das coisas também que a gente trabalhou muito foi a questão, a glutamina, a gente sabe que a glutamina, a maioria dela fica retida no enterócito e que para a imunidade suplementar a glutamina livre não tem efeito, né? Então, por isso que muito estudo que você vê não tem efeito para a imunidade. E quando você associa de outras formas, você consegue melhorar essa absorção da glutamina. E aí a gente foi começar a estudar, além dessa questão dela fazendo efeito no sistema antioxidante, na parte da imunidade, mas também como que uma dose, quais doses, qual seria a forma de melhor aplicá-la, né? E aí a gente começou a estudar na forma de dipeptídeo, que é muito caro, que são dois aminoácidos um ligado no outro. Depois a gente tentou livre e associado e viu resultado parecido. Então, tudo isso é uma parte anterior. Eu sempre falo, para ter segurança do meu trabalho, tem que vir um humano ainda e testar em humanos. E Deus do lado, a gente vai vendo que tem uma influência dos nutrientes, não só na parte do metabolismo, mas essa influência de um nutriente mexendo com expressão de genes, mexendo com expressão de proteínas, alterando, né, mexendo com a transcrição e tudo isso. E a gente vai começando a estudar. Aí no doutorado, eu comecei a ir mais a fundo, continuei estudando glutamina, mas agora no modelo de obesidade genética. Então, eu trabalhei com animais OBOB, né, que tem deficiência de um gene chamado leptina, que eles são naturalmente obesos. E aí, desde que eu comecei a trabalhar com esses animais, me despertou entender um pouco mais como que essa genética poderia influenciar. Ainda mais eu que fui uma ex-obesa, que emagreci, que tem essas questões, então foi mais a fundo, né? E como que a suplementação de glutamina poderia melhorar, né? Não que o indivíduo vai emagrecer, mas as consequências da obesidade. Todo mundo me pergunta, você imagina que glutamina emagrece? Não, glutamina não emagrece. Quando fala que eu estudei com glutamina, é engraçado, você deve passar glutamina à torta e direito. Não, é totalmente diferente, né? Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter um olhar bem crítico das coisas, né? E tive a oportunidade de fazer a disciplina do Marcelo, né, que foi o orientador da Tati, sobre nutrigenômica, e lá eu comecei a me encantar por essa área, como essas alterações dos genes podem mudar muitas coisas na nossa vida, né? E aí eu fui estudando cada vez mais, né, a partir da disciplina, depois entrando, né, nessa empresa, né, trabalhando um pouco mais e tendo a consciência. Eu sempre falo que o teste genético é mais uma ferramenta para melhorar a nossa prescrição, para melhorar a saúde do indivíduo, mas não é a salvação da lavoura, né?
eu via muitos nutricionistas e às vezes, né, tentavam explicar que achavam que o teste genético ia dar todas as respostas para ela. E não, é só uma ferramenta que você vai poder te auxiliar em algumas coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico quando a gente for interpretar um laudo, que a gente for falar para o paciente. Vê se você chega de risco, uma pessoa de 20 anos fala assim, ah, você tem um grande risco de ter Alzheimer. A pessoa tem 20 anos. Você vai deixar a pessoa louca. E é interessante que você falou desse consenso, né, que saiu o consenso da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, né, falando justamente disso dos testes genéticos, para se tomar esse cuidado. Por quê? Porque estavam começando a usar os testes genéticos para determinar se uma poderia ser um possível potencial ou não, né? Então, isso não pode, é difícil determinar por alguns genes, porque você tem várias alterações, nós temos muitas alterações genéticas, né? Sim. E que a sociedade brasileira, ela disse que não pode ser feito isso. E estava começando a ser estudos para determinar se o indivíduo serve para aquele tipo de exercício, para aquele tipo de modalidade ou não. Mas testes genéticos, eles podem nos ajudar em outras formas, né? Com certeza. E pegando um pouquinho desse gancho, Jaque, eu lembrei que em alguma época eu estava estudando um pouquinho mais sobre projetos que tem aqui no Brasil, né? Que tem o projeto Atletas do Futuro, e tinha um que tem DNA olímpico, tinha um que era como se fosse uma peneira genética. Então eles chamavam de peneira genética, assim como fazem lá a peneira com, não sei nem se é esse nome que eles usam ainda hoje, mas que fazem a seleção, né? Então, naturalmente, já existe uma seleção. Você não pega uma pessoa de 1,5 m para jogar vôlei, para jogar basquete, né? Você tem ali alguns critérios de inclusão. Agora, não dá para falar se esse indivíduo que ainda está em desenvolvimento, ele vai ser um artilheiro, porque ele vai jogar ali no ataque, ou ele vai ser um zagueiro, então vai ser muito bom na defesa, ou ele vai ser um goleiro. Por quê? Porque a própria modalidade, ela inclui ali uma complexidade de habilidades que não tem como ter previsão, não tem como você determinar, né? Pode até que tenha uma previsão, assim como uma predisposição. Então, claro, uma pessoa que tem uma predisposição maior em relação a outra lesão é uma pessoa que eu tenho que cuidar mais. Então, toda a parte de fisioterapia, de treinamento, vai ter um foco maior para aquele indivíduo. Então, os exames e a própria nutrição esportiva personalizada, ela vem nesse caminho. E não só a nutrição esportiva, mas se a gente pegar a genômica do esporte como um todo, que daí inclui o treinamento, inclui a nutrição, inclui até mesmo a reabilitação desses indivíduos. É muito mais complexo, né? Por isso que é lindo a integração de muitas profissões, porque daí a gente consegue identificar o que vai ser bom para esse indivíduo. E nós conseguimos incluir outros profissionais também, porque à medida em que nós, nutris, estamos falando com o treinador e que ele entende a nossa linguagem, ele vai saber qual treino vai ter que ser colocado. Eu me lembrei agora que uma vez saiu, acho que foi em 2016, olha só como é bem antigo essa reportagem. Saiu na Veja uma publicação de alguns atores e atrizes e também de alguns ex-atletas que fizeram teste genético, mandaram para os Estados Unidos e aí veio o resultado. E aí eles estavam discutindo o resultado. Então, pegou lá uma atriz que era super obesa e aí estava escrito lá no teste dela, estava escrito na revista. Eu fiz uns prints assim do site na época para colocar em aula. Tava escrito que ela tinha que fazer CrossFit. CrossFit estava escrito desse jeito. Aí eu falei assim, gente, não existe um gene que vai te mandar fazer CrossFit. 3 de 10 no agachamento, sabe? Não tem, não existe. Só que você ainda pega alguns exames com venda direta ao consumidor que vai colocar um treinamento. E aí isso já que me chama muito a atenção, porque é um risco para a sociedade. Uma vez que eu não tenho uma interpretação correta, imagina só todo mundo fazendo 3 de 10. Aí vai o professor falar assim, nossa, mas essa pessoa já fez tanto 3 de 10, vamos variar esse exercício, a pessoa não aceita.
Porque existe uma evolução, existe uma interpretação e existe uma atualização. Hoje a gente tem um compilado de informações na literatura. Amanhã pode ser um compilado um pouquinho maior. Imagina daqui a alguns anos. Então, existe também essa previsão de atualização. E algo que é muito importante a gente pensar é que os profissionais capacitados, eles acabam saindo na frente exatamente porque eles têm um olhar mais amplo. Eles não vão aceitar qualquer informação. Eu já peguei, por exemplo, já tá engraçado. Atletas olímpicas, e uma delas era muito magrinha mesmo. Ela tinha dificuldade de ganhar peso. E aí tava escrito lá no teste genético dela que ela tinha ali uma heterozigose no FTO. E ela falou assim: eu não me conformo, Tati, como assim? Eu tenho alteração, como assim, né? Como assim eu tenho essa predisposição? Aí até você explicar, porque ela tinha entendido, imagina só, ela pegando um teste que ela fez, que ela comprou, que ela validou, comprando o teste e aí falando, não, eu vou ter que fazer agora essa dieta de exclusão para sempre, né? Então, algo que é muito importante da gente realmente bater nessa tecla. Pode até parecer repetitivo, mas não tem nenhum teste que vai te falar o treinamento em si. Não, né, Jaque? E é mais importante, a gente tem que lembrar da epigenética, dos fatores ambientais. Não adianta, vamos pensar no atleta, ele ter o gene para o desempenho, mas se ele não treina direito, se ele não se alimenta direito, isso não vai valer nada. O gene está só expressando melhor ali. Então, a gente não pode determinar, né? A vida, eu achei muito interessante nesse conceito que ele fala assim, não pode determinar a vida de uma pessoa a partir de um teste genético, porque a gente tem alterações poligênicas. Pois é. Um gene não pode determinar, igual você falou dessa atleta olímpica, ela tem uma alteração no gene FTO, mas ela pode ter outras alterações que melhoram o metabolismo dela. Sim. E aí? Pois então, é. não é o gene que vai determinar a pessoa, né? Então, a gente muito cuidado. Eu sempre que eu dou aula também, eu bato nisso, ó, tem que tomar muito cuidado, tem que se informar muito, porque os laudos, eles vêm autoexplicativo, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado a hora de falar para um paciente ou para uma pessoa ler, porque ela pode interpretar e aquilo ela colocar como verdade absoluta a partir disso. E aí, sabe o que que acontece? Você colocou como verdade absoluta. Então, vamos supor assim, ó. Você pegou o teste do paciente, que é um atleta, que você está acompanhando, e aí viu que ele tem uma alteração no FTO, então você dá uma dieta hipolipídica, né? Só que aí vai ser uma hipolipídica com uma high carb também para compensar essa atividade que ele faz. Então, é como se fosse um protocolo. E aí chega lá uma senhorinha que está chegando na menopausa, tá na menopausa, tá com dificuldades, e ela tem a mesma alteração que esse atleta. Você vai dar a mesma dieta, né? Claro que vai diminuir ali o perfil ali de calorias, mas proporcionalmente ou de forma qualitativa vai ser igualzinho. Então é algo para a gente realmente começar a se questionar, porque no laboratório, como ele não conhece o paciente, não é o objetivo dele conhecer. Ele está fazendo uma análise do gene, não está fazendo uma análise da pessoa, de quem é a pessoa, das características epigenéticas da pessoa. Porque algo é você ter uma predisposição. E outra coisa muito diferente é você ser realmente um campeão olímpico, ou ser ter um recorde mundial, enfim, ou não necessariamente um campeão ou de elite ou de alto rendimento, mas simplesmente fazer bem feita aquela modalidade que você escolheu para fazer. Então, é algo muito diferente, porque o querer não é o realizar. Eu preciso querer e preciso realizar, né? E aí você vai se descobrindo. E algo que é interessante também é o Claude Bouchard, que é um grande pesquisador também, ele começou na área de obesidade, aí depois foi um pouquinho para a área de esporte, tem até um estudo dele multicêntrico, que é o Gene Athlete, e aí ele fala um pouco do conceito do trainability, que é o quanto de capacidade de adaptação ao meio ambiente o indivíduo tem, independente do perfil genético. Porque imagina, nem todo mundo conhece sua genética, mas quando uma pessoa treinada de entender daquele esporte, observa uma
criança, um adolescente jogando, né? Ele já identifica, nossa, ele tem habilidades. Se ele treinar todo dia, se ele passar por um treinamento intensivo, uma alimentação adequada, esse menino tem muita chance de ser um talento. Por quê? Porque ele olhou e viu alguma habilidade que o menino, que, enfim, que ele futuro atleta teria, mas juntou essa união dessa habilidade com a vontade também da criança falar: eu quero ser esse atleta. Porque eu faço essa pergunta sempre: quantos Neymars que a gente não conhece, mas que existe? Quantas pessoas com muito mais habilidade que ele existe no mundo? Muito mais, né? E aí a gente começa a pensar nos casos de atletas. Então, pega, por exemplo, o Messi, pega o Cristiano Ronaldo, né? Então, o Messi é aquele talento nato, é aquele que tem o perfil genético. Não conheço nenhum estudo que fez a avaliação genética do Messi, mas se fizer ali a avaliação, pode ser realmente que ele tenha essa capacidade toda de desenvolver o perfil ali, a modalidade que ele desempenha. Mas se você pegar a própria história de vida do Cristiano Ronaldo, é muita dedicação. Muita dedicação. Então você consegue ver a genética e a epigenética, né? Isso é muito interessante, né, Jaque? E é interessante que eu sempre, você falou dessa questão, até eu puxo muito o gancho para a nutrição humanizada, que é a nutrição vendo você está diante de uma pessoa, Sim. né? Você não está diante de um protocolo, e às vezes me assusta muito, né? Esses protocolos formados e segue à risca um protocolo, esquece que você está diante de um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem limitações. Tem um perfil genético, às vezes, predisposição, mas tem toda uma questão epigenética de vida envolvida que você também tem que levar em consideração. Muito. Eu fui supervisora de estágio de nutrição esportiva, né, em uma faculdade aí em São Paulo, e eu sempre falava isso para os meus alunos, né, quando eles vinham, né, na loucura de bater proteína, carboidrato e alguma vitamina, e eu falava, tá, e a pessoa vai conseguir comer isso? É. Do que ela pode, está dentro do que precisa. Então, tudo isso a gente tem que observar. Não, o teste genético é uma ferramenta, né? No caso dos atletas, como você falou, hoje os testes genéticos são legais. Ah, essa pessoa tem uma predisposição a um ganho de massa maior. Então, para ela, talvez eu não precise chegar tanto de proteína, né? Eu consigo. Agora a outra tem mais dificuldades. Então você vai avaliando e até para você dar as suas metas para o seu paciente. Para ele fala, olha, você não tem tanta predisposição, então não espere que você vai ganhar massa tão rápido, Tá. né? A mesma coisa para um atleta, que você comentou. Você sabe que você tem alteração genética na parte de recuperação, alguns genes, TNF-alfa, IL-6. Você vai estar com esse paciente, você vai ter um cuidado muito maior com a recuperação dele, né? Então, eu acho que os testes, eles nos ajudam dessa forma, como uma ferramenta, mas a gente não pode, né, achar que ele vai determinar toda a todo o sua parte nutricional a partir só do teste, Uhum. né? Era uma das coisas que eu conversava muito com as nutricionistas, que eu converso muito quando dou aula desse assunto, que é uma ferramenta, né? Eu acho que tem um desenho da sociedade, do posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrigenômica que é muito interessante, né? Que ele coloca a nutrigenética, a nutrigenômica, os exames. Então, tudo isso a gente tem que olhar como uma nutrição de precisão. É muito importante olhar o todo, né? E não só uma ferramenta. E dentro dessa perspectiva, ele considera os hábitos. Então, não adianta você falar para a pessoa que de uma hora para outra ela tem que consumir mirtilo, sendo que na região dela ela tem o açaí, né? Então, Sim, o profissional ele vai ter que identificar, tá, mas ela tem que consumir mirtilo por quê? Ah, porque precisa melhorar a capacidade antioxidante, tá? Mas na região dela, o que que tem de mais específico ali que ela consome, que ela fácil de fácil acesso, que ela também acesso tanto de encontrar quanto financeiro, porque isso é a nutrição humanizada, você entende a realidade do paciente e começa a propor estratégias. E isso é muito importante, considerar os hábitos, considerar o comportamento. Então, se foi difícil para esse indivíduo no passado
ter ali uma dieta com um pouco mais de qualidade, então trabalhar com metas pequenas para que ele possa se sentir motivado também, porque ele vai começar a ver resultado, principalmente porque a grande maioria que atende principalmente pessoas que treinam, né? Pessoas que realmente têm alto rendimento, alto desempenho. Então, os desportistas é a nossa grande realidade. E geralmente, quando une atividade frequente, também não é assim, uma vez por semana, uma vez por mês, né? A cada 15 dias, junto com uma alimentação que acaba se tornando um hábito, um estilo de vida, se torna natural para a pessoa. E por isso que não existe protocolo, eu concordo plenamente. A pessoa que quer fazer protocolo, ela não. Ah, eu faço nutrição personalizada. Ah, é? Ó, pro FTO eu dou isso, pro MC4R eu dou aquilo, e não sei o que eu dou aquilo outro. Ah, então, na verdade, você está massificando, né? Porque quando você massifica, você pega uma informação, não considera quem é o paciente, e já começa a trabalhar com essas estratégias que não são personalizadas, são massificadas. E isso é importante também para o próprio paciente, porque quando ele for buscar um profissional, o que eu recebo, Jaque, de questionamentos, de pessoas que compraram o exame e não conseguem encontrar ninguém, eles falam desse jeito: não consigo encontrar ninguém para interpretar meu exame, Tati. Você acredita? Aí eu falo, acredito. Eu falo porque assim, eu fiz uma transição, né? Eu morei aí em São Paulo durante 10 anos e voltei agora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eu mudei para cá, no início ainda não era muito a minha. Eu estava testando o mercado se entraria com a parte de nutrigenômica e nutrigenética aqui. E Uhum. algumas colegas vieram falar: Nossa, você sabe interpretar um laudo? Porque às vezes eu recebi, eu não sei. E eu não sei quem aqui saiba, né? Porque é difícil, né? Às vezes a pessoa sabe, mas o que ela vai fazer com aquilo, né? O pós, eu acho que ler o laudo, qualquer pessoa consegue ler, Exato. né? Agora, interpretar e colocar isso em prática já eu acredito, a gente às vezes olha, a gente vai estudar, a gente vai olhar, a gente, peraí, vamos aqui, vamos ali, né? E a gente tem que entender que é uma ciência nova, que não está nada fechado ainda, né? Então, assim, tem muito a caminhar, a gente não consegue determinar, ó, para FTO você só vai usar isso, né? Você só vai usar aquilo, tudo muito novo. Quando você falou aí do Bertilo, é interessante, eu acho interessante a gente falar disso, da nossa cultura prevalecer os alimentos que a gente tem, que também são ricos, né? Na nutrição esportiva tem muito, para recuperação, usa suco de cereja. Tá, mas aqui, como que você vai conseguir, um atleta vai conseguir comprar suco de cereja? Ah, Ele vai pagar 30, 40 reais num pós-treino, né? Sendo que a gente tem outros alimentos, tem açaí, tem vários outros alimentos que a gente consegue fazer o mesmo efeito, né? A mesma coisa de suplemento, né? Tem que se avaliar, não é ir passando o suplemento, realmente precisa? O custo-benefício desse suplemento vai realmente valer a pena, né? Às vezes eu vejo a nutrição, ela parou de pensar no alimento, estão pensando tanto em suplemento que às vezes esquece do alimento, exato. né? E às vezes a gente, o suplemento, ele é legal, mas ele custa 500 reais e o benefício dele é isso aqui. Mas se eu der os outros alimentos, eu consigo o mesmo benefício. Então a gente tem que pensar muito num todo antes de ir passando, né? Tanto os suplementos quanto todas essas questões que é da pessoa. Porque às vezes ela sempre tem a questão afetiva, né? Quando a gente, às vezes, aquilo da pessoa tem todo um lado emocional dela envolvido e você vai tirar de uma vez dessa pessoa aquele hábito, aquela. Não, agora você não pode mais comer chocolate de jeito nenhum, porque você tem alteração no FTO, você não pode no MC4R, você não pode comer açúcar simples. Exato. Eu gosto muito. Existem alguns estudos acho que em Goiânia também, tem alguns estudos, principalmente da Universidade Federal, e eles fizeram estudos com atletas de ciclismo e fizeram estudos com suplementação de castanha de baru, que é muito frequente lá, de Pequim. Então, claro, a gente não vai conseguir, por exemplo, trabalhar com ciclistas da região sudeste, né? Porque
acho que poucos vão querer consumir pequi, né? Talvez com a castanha de baru tudo bem, mas o pequi que é mais característico, né? Mas será que não existe algum alimento que faça parte da rotina desses indivíduos? Eu achei muito interessante porque eles realmente fizeram ali uma estratégia regional, né? Fizeram ali uma estratégia muito específica. E isso é muito relevante, porque quando a gente começa a identificar aquilo que vai ter de benefício para o meu paciente, eu tenho que considerar a vida dele como um todo. E essa questão afetiva, principalmente nos atletas, ela é muito importante. Porque pode decidir se ele vai competir. Imagina, o cara, ele se preparou 4 anos, aí chega no dia da apresentação dele, ele tem uma notícia de que alguém morreu da família, ele vai competir? Claro que não. Com o mesmo desempenho? Muito difícil. Mas ele tem a preparação de 4 anos. Então, é muito importante. E às vezes você considerar um pouco daquele alimento em relação à expressão dos genes vai ter pouco impacto, né? Porque a gente sabe que pega aqueles estudos de intervenção aguda, quando a gente coloca um composto bioativo, mesmo que o padrão ali da refeição não seja tão qualitativo assim, um composto bioativo numa quantidade boa pode modular a expressão dos genes. Claro que não vai modular 100% para sempre, não. Mas modula sim. Então, olha a importância de ter um equilíbrio, né? Mesmo sendo um atleta, mesmo sendo fisicamente ativo, porque, na verdade, a nossa constituição é a mesma em relação às células, proteínas, as vias bioquímicas. Esses detalhes é que realmente vão precisar de alguns ajustes. E por que eu acho fantástico na área de esporte? Porque esse detalhe bem ajustado significa um pódio. Um detalhe bem ajustado significa uma medalha. Um próprio recorde pessoal. Então, às vezes, a pessoa não ganhou medalha, mas ela fala assim: nossa, doutora, já que eu corria 10 quilômetros em 1h30. Agora eu tô correndo em 1h20. Daqui a pouco eu tô correndo em 1h10. Então, olha só, ela já começou a conquistar os próprios resultados. É uma experiência que eu tive com um atleta de ciclismo aqui, que ele tinha câimbras e assim, não, é um atleta que não tinha condições de comprar muito suplemento, de muitas coisas. Então a gente ia trabalhando conforme dava, né? E era um período que assim, era brasileiro, estadual, tudo junto, então assim, não dava uma semana. Esse indivíduo, só dele chegar no final, não ter adoecido, não ter um overreaching, né, que é super treinamento, dele chegar bem, dele já é uma vitória, porque a gente consegue melhorar muito a recuperação dele, esse indivíduo se recuperar, dele melhorar, isso é muito importante, né? Não é sempre às vezes até o pódio, né? O pódio faz, mas às vezes a qualidade de vida dele pós, né? Então, a gente tem todas essas preocupações que a gente tem que ter, né? E aí você pôs um ponto que é muito interessante, que eu sempre bati muito nessa questão de quando olha os estudos, se agudo é crônico. Porque o estudo agudo, a gente sabe que às vezes dá um efeito A, e quando você faz o estudo crônico, o efeito é B, né? Principalmente quando trabalha com imunidade, com essas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de colocar um estudo como verdade absoluta, né? Às vezes o efeito, um estudo agudamente modulou todos os genes, mas não cronicamente, Exato. né? E essa história do silenciamento também me incomoda bastante, porque a gente que trabalha em laboratório sabe o tanto que é difícil silenciar um gene, né? No laboratório que eu tava, tinha um pós-doc tentando silenciar um gene lá, e colocava transfectal e fazia, não silenciava e não silenciava. Então não é um negócio assim. Se um droga, com tudo, é difícil, imagine com alimento você conseguir, com alimento silencia alguma coisa. Pois é, que precisa passar pelo trato gastrointestinal e aí pega o intestino, né? Como que vai ter a biodisponibilidade de outros nutrientes para tentar modular? Nossa, é uma questão muito complexa. Mas eu entendo que na tentativa de deixar o conhecimento mais fácil, acabaram popularizando esse termo de silenciar, silenciamento. Mas ele é errado, gente. Ele é errado quando ele é mal colocado e quando, principalmente, a gente promete, faz uma promessa de que vai silenciar.
Ninguém pode prometer isso, não tem como. Um ser humano prometer isso, não tem como. Porque realmente é muito difícil. Sim, eu sempre falo, alguma razão aquilo, bem ou mal, está no seu organismo, com alguma função, né? O Hum, NF-κB, que é o gene envolvido com a parte toda inflamatória das citocinas, ele é importante em algumas situações estar ativo, sim, né? Se você inativar ele demais, você morre, né? Porque você não vai ter produção de proteção de citocinas. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, tudo é isso importante. O sistema antioxidante, que foi desde o mestrado, que eu comecei a estudar, doutorado, eu fui para essa área de sistema antioxidante. Se a gente coloca antioxidante demais também, não é legal. juízo. No laboratório do doutorado, a gente trabalhava com ilhota pancreática, era mais para. Eu era meio fora que eu fui para tecido junto, mas lá era ilhota. E essa parte do sistema antioxidante eles estudavam. Quando colocava muito antioxidante, na verdade, inibia a parte da secreção de insulina. Então, ela precisa daqueles radicais para que tenha a secreção. Então, assim, todas as funções elas são importantes. Por isso que a gente tem que tomar até um certo cuidado com a suplementação, com o excesso de suplementação, para não dar o efeito rebote, né? Uhum. Em atletas com dosagens de vitamina C, dosagens de vitamina A, quando em altas concentrações, e dependendo da situação, em vez de melhorar o desempenho, piora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado Uhum. com a alimentação, com todo esse olhar aí do nutriente também, dessa questão de inibir, de silenciar, porque tem uma função aquilo no nosso organismo Com também. certeza. E algo que é interessante é que cada vez mais a gente pega prescrições gigantes, né? E isso me preocupa muito, principalmente porque a gente não conhece o perfil genético da metabolização daqueles nutrientes isolados. A gente está falando aqui de uma matriz alimentar em que esses nutrientes eles são equilibrados em quantidades adequadas, nem sempre a gente vai ter ali a absorção de tudo e tá tudo certo. Agora, quando você isola esse nutriente, coloca esse nutriente numa cápsula, deixa ele mais biodisponível, esse nutriente ele tem um efeito totalmente diferente da matriz alimentar, que para algumas pessoas, com certeza, vai ter muito benefício. Mas será que isso é para todo mundo? Então, algo que eu sempre me preocupo bastante de como nós estamos prescrevendo esses suplementos, prescrevendo o plano alimentar de uma forma vendada, né? Porque a gente está ali prescrevendo, prescrevendo, sem conhecer realmente se vai ter aquele benefício para o paciente, ou pelo menos conhecer a predisposição de resposta. Porque se eu sei que no exercício físico eu tenho uma demanda de estresse oxidativo e eu recupero isso com a alimentação, e eu tô vendo que a imunidade do meu paciente está caindo ainda assim, será que ele não tem alguma alteração genética que faz com que ele tenha algum comprometimento nessa metabolização? Aí você olha no exame e fala, nossa, tem. Então é aquele nutriente que eu preciso priorizar na dieta dele. Mas eu só conheço essa informação se eu tiver a ferramenta que é o exame de nutrigenética. E para interpretar, a gente precisa estudar, não tem outro caminho. Não existe um milagre, não existe, sabe, uma varinha mágica ou um globo, né, para você ver o futuro aí. Não tem como, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. E eu preciso falar isso aqui porque muitas vezes as pessoas, eu já escutei de colegas falando assim. Não, Tati, eu fui falar que eu estava fazendo, né, o curso, e aí falaram assim: não, mas a gente não precisa estudar para prescrever, né? E aí isso me chamou muita atenção porque não é o contrário. A gente tem que se dedicar ainda mais, tem que estudar ainda mais, principalmente porque estamos evoluindo enquanto ciência. E por isso que eu quis formar o grupo dos pipeliners, por isso que eu quis formar. Na verdade, não tinha esse nome, né? Depois esse nome foi sendo construído, mas exatamente porque em grupo a gente discute, a gente tem a possibilidade de entender, poxa, quem melhor do que a Jaque, que trabalhou com essa expressão gênica, que trabalhou com esse modelo, com esse tipo celular, que estudou mais a glutamina, para falar um pouquinho para a gente de glutamina do que uma pessoa que só leu algumas publicações e às vezes publicações enviesadas também. Então a gente tem que ter esse discernimento. Por isso que eu convido você que está aqui assistindo a nossa live, que vai passar depois, para realmente se comprometer com o seu futuro e estudar nutrição de precisão, porque o profissional que não está estudando agora, não está se preparando, é um profissional que vai perder mercado
em pouco tempo. Em pouco tempo. Não é uma previsão minha. De forma alguma, a gente acompanha os estudos, a gente acompanha as tendências, a gente observa os gráficos, como realmente a procura por esse entendimento está aumentando. E tem muito paciente sem ser atendido porque não tem profissional para todo mundo. Então, isso já chama atenção, né, Jaque? Já chama muita atenção. Muita atenção. Por isso que o convite que eu quero fazer para você hoje, que está aqui, é que realmente você possa pensar um pouquinho aí com as suas estonas, como eu digo, né? Refletindo com as estonas, porque realmente vai fazer muita diferença esse conhecimento tanto para a sua carreira, ó, por exemplo, aqui a Jaque já falou que ela é professora, já foi assessora científica, ela tem várias oportunidades de trabalho que às vezes a pessoa acha que é só prescrever dieta, mas não, a gente pode ter tantas oportunidades com a nutrição de precisão, tantas oportunidades, e a gente vai discutir tudo isso também no Nutrigenética Day, que vai ser um dia inteiro para nós nos atualizarmos em nutrigenética, principalmente no dia 29 de janeiro. O link está lá na minha bio e qualquer dúvida pode me mandar direct também. É muito importante, já que a gente tenha realmente, sabe, esses eventos mais isolados e pequenos, porque às vezes a pessoa ela tem medo. Ontem mesmo estava fazendo a live com a Lu, ela falou assim, não, Tati, na primeira vez que você me convidou para me tornar uma pipeline, eu tive medo. Olha só que interessante, né? Nunca que eu ia pensar que ela pudesse ter medo. Porque, será que é para mim? Será que eu vou dar conta de acompanhar? Então, num evento pequeno, você vai ver que você dá conta. É para todo mundo, só que é igual atleta. O esporte está aí para todo mundo. Mas só vai se destacar aquele que tem a predisposição genética e tem epigenética, ou seja, a dedicação, a vontade, o treino, a persistência para aquela modalidade que ele escolheu. Então, não adianta somente ter essa predisposição, eu preciso ter a minha vontade e a minha dedicação. E com o estudo e com a aplicação, a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa do mestrado, doutorado, de tudo que a gente quer na vida. A gente precisa ter essa dedicação. Então, se você foi lá, se matriculou, agora tem que ir atrás de resolver essa dissertação, essa tese, né? Isso é muito bacana. Dane-se se cair o mundo, tem o prazo e a gente, né? Exato, e a gente Mas veio. falando do seu curso, né? Eu sempre falei que queria fazer e assim, eu recomendo a todo mundo porque é um curso com bagagem científica, não tem, é baseado em ciência, todo mundo se ajuda. Então, quem não tá aí, no começo, mas eu não vou entender nada, é um grupo muito unido, então um ajuda o outro, tá todo mundo ali para aprender, ali ninguém é melhor que ninguém e a gente tá um para ensinar o outro. Então, é muito legal, mesmo que você esteja no começo, esteja, né, engatinhando, faça, porque quem alguém que sabe que estudou um pouquinho a mais que você vai poder te ajudar, né? E a gente não está só na nutrigenética, né? Na verdade, a gente está indo a passos bem, né? Que é a parte de metabolômica e de farmacogenética também, que é um diferencial, porque hoje a gente tem que trabalhar multidisciplinar e a gente tem que saber falar com o médico, a gente tem que saber falar com o educador físico, a gente tem que saber falar com o fisioterapeuta. Então, todo conhecimento a mais para a gente é importante, né? Não ficar fechado só naquele conhecimento básico, a gente tem que expandir, entender muito além, porque o ser humano é muito além da nutrição, tem muito mais coisa envolvida no ser humano. Com certeza. E é o que eu sempre falo, às vezes a gente, naquela ansiedade de ajudar o nosso paciente, do ponto de vista nutricional, você pode trabalhar com o plano alimentar mais perfeito do mundo. Você fala assim, uau, nunca fiz um plano alimentar tão maravilhoso. Mas se ele não responde à medicação, ele não consegue levantar da cama, porque ele está depressivo, o seu plano alimentar não vai fazer a diferença na vida dele. Então, às vezes, a gente tem que pensar, eu vou dar um passinho para trás para dar 3 para frente. Eu vou precisar ir lá falar quantas vezes eu tenho que falar com o psiquiatra dos pacientes para falar, olha, ele está respondendo, mas está muito devagar. E se ele fizesse um teste de farmacogenética? Ai, Tati, mas eu não sei interpretar. Eu conheço, eu te ajudo a interpretar. Eu não vou prescrever a medicação, mas se eu conheço a base, a biologia molecular, a genética, eu sei interpretar. Então eu posso te ajudar. E aí você
decide, você discute com a assessoria científica do laboratório, a gente discute entre nós, e vai ser importante para mim também, porque às vezes eu estou dando uma suplementação de um antioxidante que eu estou achando que está ajudando o paciente, está piorando, porque está competindo com o medicamento, e aí nessa competição a enzima já tem um metabolismo lento, poxa vida, prejudicou mais do que ajudou. Fora que é dinheiro que perdeu, é o tempo do paciente, efeito colateral, não vale a pena. Não vale a pena. E é importante, a gente tem que ter esse conhecimento, esse cuidado, né, para poder falar com certeza, né, e ter uma questão mais assim assertiva, né, não ficar na tentativa e erro É. também. Uhum. E a questão psicológica, às vezes, tem a consulta com um paciente que eu vejo que ele não está bem, ou é um dia que ele não está bem, eu largo toda a parte da nutrição do lado e a gente vai trabalhar a parte do comportamento, trabalhar outras questões. Então, essa questão de ver como ser humano mesmo, porque às vezes ele só precisa que alguém escute ele em Tá. algum momento, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também quando está fazendo o nosso atendimento, quando está tendo aconselhamento. Às vezes vê que a gente não é, né, a gente não é super-herói, a gente não vai resolver todos os problemas, a gente precisa dos colegas. Então, vai chegar horas que suplementação que o nutricionista não pode passar. Então, você vai, conversa com o médico, que ele vai passar as doses corretas. Então, ou o educador físico, olha, ele precisa, às vezes, trabalhar com treino diferente. Então, tudo isso a gente tem que conversar de forma multidisciplinar também. E quando Uhum. a gente entende isso, fica mais fácil, né? Muito, muito mais. E aí a gente acaba semeando, né? Semeando esse conhecimento, porque a pessoa começa a pensar: nossa, interessante, ele fez um teste genético e a Nutri está trabalhando com alimentação, e aí agora a gente está discutindo o treinamento, olha que interessante. E aí essa ideia começa a ser disseminada. E quanto mais profissionais tiverem realmente domínio dessa ferramenta, gente, a prevenção, a qualidade de vida das pessoas vai mudar muito. E eu costumo dizer, não só aqui no Brasil, é no mundo que isso vai acontecer. Porque existe essa preocupação no mundo, né? É no mundo isso. Porque imagina só, o investimento que tem que ser feito, o dinheiro que tem que ser investido para tratar indivíduos com doenças que poderiam ser prevenidas, para trabalhar com intervenções cirúrgicas, por exemplo, de pacientes que não precisavam ter aquele procedimento, poderia ser prevenido, né? É diferente de um caso que a pessoa realmente tem essa necessidade, mas quantas pessoas não poderiam ser mais produtivas hoje? O mundo poderia estar até mais rico, mas não está, ou a pessoa ela não aquele resultado na carreira dela porque falta um nutriente, falta um medicamento agir, falta algo. E às vezes na genética ela encontra algumas respostas. Não estou dizendo que é a resposta para tudo, mas Na alimentação, uma coisa tão simples que às vezes pode mudar muita coisa, né? Que nem precisa de uma suplementação, só regular horários, algumas coisas podem fazer toda a diferença, né? com certeza. E às vezes a pessoa com exame ou sem exame, mas quando ela conversa com um profissional, ela faz uma autorreflexão. Ela Sim, começa a observar, né? Ontem mesmo fiz uma live com uma médica, ela falou assim, Tati, meu questionário antes da consulta tem 11 páginas que eu mando para o meu paciente, que eu quero que ele reflita sobre a saúde dele. Eu quero que ele anote, porque quando anota, você, né, testifica que realmente não tá legal aquela área, né? Você, não, mas como que tá seu sono? Essa parte que tô deixando a desejar. Como que tá seu consumo de água? Nossa, gente, eu nem lembro a última vez que eu comprei uma garrafa e deixei aqui na mesa do trabalho. Então, pequenas mudanças, quando juntas, né, fazem a diferença. Então, para ter um monte grande, a gente precisa dos montinhos, né? Então, vamos formando os montinhos. E é exatamente isso que a nutrição personalizada ela proporciona. Porque não é você radicalizar e falar, não, você tem que ser uma pessoa totalmente diferente de tudo que você já foi até hoje. Uau! Não é isso, mas são ajustes. São ajustes. E os ajustes a longo prazo, por isso que a gente não consegue uma intervenção em uma única consulta. Isso é importante.
Porque às vezes o profissional quer entregar tudo na primeira consulta. O paciente sai da consulta com a cabeça turbilhando, com dor de cabeça, porque ele recebeu o laudo, a dieta, a prescrição dos suplementos. Ele nem lembra mais com quem que ele tem que conversar depois que saiu dali. É muita informação. E aí a gente também ajuda nessa estratégia de montar a sua primeira consulta de nutrigenética, de como solicitar os exames, de como fazer essa interpretação, de como priorizar exatamente isso para o paciente, porque vale a pena. Vale muito a pena. E é para a vida toda, né? Para a vida. E assim, o teste ele ajuda até para uma forma da gente conversar para o indivíduo tomar consciência, né? Que tem que fazer, o que pode acontecer se ele seguir a vida que ele está seguindo hoje. Atleta mesmo, né? A gente tem, às vezes a gente tem dificuldade com o atleta porque ele quer treinar igual um louco, né? Ele acha que exaustão toda vez é assim que ele vai ganhar. Então, se você tem um teste genético e sabe que a partir desse, ó, você tem uma alteração genética onde a sua recuperação é mais lenta, não adianta treinar igual um louco, você vai lesionar, né? Então, ela serve de ferramentas para a gente ter conscientizar o nosso paciente também do que pode acontecer se ele seguir pelo caminho X, né? Então, ela é uma ferramenta de prevenção, né? Eu acho que muito diagnóstico, a pessoa coloca muito como diagnóstico, mas eu acho que ela é uma ferramenta de prevenção. Com certeza. E a gente tem que trabalhar nessa questão da prevenção. Né? Com certeza, com certeza. E conhecer antes facilita, né, as estratégias, porque esse paciente não teve, ele tem predisposição à lesão. Ele não está lesionado. Quando esse paciente já está lesionado, o nosso poder, a nossa é muito mais limitante de trabalhar com alguma estratégia. É muito melhor. Pode perguntar para qualquer fisioterapeuta, o que você prefere, trabalhar na prevenção de lesão ou na reabilitação? Imagina um atleta que ficar no banco, ficar parado, significa perder patrocínio. Significa tempo de carreira encurtado, porque se ele não puder mais voltar a praticar o que ele praticava, e às vezes um ajuste pequeno pode fazer toda a diferença para a carreira dele. Às vezes, e algo que eu comecei a pensar muito também, Jaque, é como que esse atleta ele vai se aposentar, sabe? Porque assim, ele tem um ritmo de vida. Então, olha só como que tá acontecendo as coisas na cabeça dele. E aí ele pensa assim, daqui tanto tempo eu tenho que me aposentar. O que eu vou fazer? Nem todo mundo tem uma estratégia, nem todo mundo tem um caminho. Tá, mas eu... Não param, né? Eles param de uma vez. De uma vez, né? Tipo, uma vez vem várias consequências, né? muito. Que é a síndrome do destreinamento, né? A gente tem o exemplo do Ronaldo aí, né? Que engordou um monte, que ele parou de uma vez. Então, tudo isso tem essas consciências também, né? Sim. Que a gente... E aí, querendo ou não, né? São vários gatilhos. Porque a pessoa, por exemplo, ela tem aquela predisposição genética para ganho de peso, mas como ela sempre treinou muito, ela consumia bastante também, mas ela treinava muito, então compensava. Ela, depois que parou com tudo, ficou mais ansiosa, porque agora o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou, né? Eu não tenho mais aquele pique de treinar tanto, não tenho nem ali o acompanhamento. Então, começam as consequências. Só que nesse período também começa esse envelhecimento, né? Porque as células deles já são mais envelhecidas por conta dessa demanda deles, né? Então, você já tem ali um processo de envelhecimento mais acelerado, que se não cuidar mesmo dessa epigenética, você tem consequências importantes. Então, às vezes pode até ser um novo nicho, né? Cuidar da carreira dos atletas pós-esporte, alguma coisa assim, que eu acho que é fantástico, porque você fez o exame quando ele era atleta, você vai acompanhar esse indivíduo para o resto da vida. Ah, mas quando ele tiver idoso, vai acompanhar. Quando se for uma mulher entrar na menopausa, vai acompanhar. E as estratégias, elas vão se adequar para cada necessidade do indivíduo. Para cada ciclo de vida, uma necessidade diferente. Não tem como. É a mesma genética? É a mesma genética. Mas os estudos são atualizados constantemente. E eu, como profissional, preciso me atualizar. Senão eu vou ficar para trás. E quem perde são os pacientes, né? Então, é realmente algo para nós pensarmos, mas desde já colocar em prática. Não dá para ficar pensando, daqui a tantos anos. Não, gente, daqui a tantos anos, a gente já tem que estar ali preparado, sabe? Tipo, é igual quando você
é recrutado para fazer algum trabalho. Se, por exemplo, se na época que foram te chamar para ser assessora científica, falar assim, doutora Jaque, a gente está procurando um profissional que entenda de genética para ser assessor científico e dar continuidade aqui no trabalho de aconselhamento. Se você não tivesse bagagem, você ia falar assim, gente, me desculpa, mas não é a minha área. Você não tem uma preparação. Como você ter, conseguir abraçar essa oportunidade. E é uma oportunidade mesmo. Uma oportunidade única, inclusive. Né, Jaque? Sim. De muito aprendizado, né? Muito. Nossa, Jaque, já passou 1 hora. Deixa eu ativar aqui os comentários. Ver quem tá entrando. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente também. Mas foi um prazer gigante falar com você. Passou muito rápido mesmo. E quero novamente encorajar você que ainda não se inscreveu no Nutrigenética Day para se inscrever. Até o dia 15 a gente tem o primeiro lote aí, então tem ainda um investimento menor do que no dia 16. Então aproveitem essa oportunidade, porque é o começo, eu digo que é o passaporte. Se você realmente quer ser como a Jaque, quer ser como as outras pipeliners que passaram aqui, eu sei que cada uma tem a sua história, a gente super respeita a história de cada um. Mas se você quer ser esse profissional diferenciado, você precisa se preparar agora, não tem outro caminho. E é melhor se preparar em grupo do que sozinho, porque sozinho você pode até alcançar uma certa distância, mas demora um pouquinho mais. Porque em grupo, é o que a Jaque falou, você tem experiência de quem conhece muito a glutamina, da outra que trabalha com atletas, se você trabalha, por exemplo, com futebol, outro trabalha com vôlei, outro trabalha com natação, poxa vida, olha onde que você vai encontrar esse número de profissionais que podem dar opinião, que podem ajudar, que pode falar o que deu certo, o que não deu certo, colocar estratégias, você ganha tempo. Em grupo a gente ganha tempo. E uma ajuda pequena pode fazer muita diferença, né? No todo, muita diferença. Olha, temos pipeliners aqui, ó, a Ju tá por aqui, a Lu. Que demais, gente. A Joana perguntou no caso da sarcopenia. A má absorção de nutrientes. Tem estratégia? Sempre a gente vai ter estratégias, né? Sempre a gente tem estratégias, Joana. Aí precisa entender o porquê, né? Eu acho que uma das grandes questões que eu sempre coloco é a pergunta: por que que esse indivíduo está com sarcopenia? Um processo de envelhecimento, processo que faz parte de algum diagnóstico, um desgaste natural, ou foi um desgaste, né, que teve ali um estímulo. Então é importante também. Com certeza a gente tem intervenções para serem feitas, mas aí a gente precisa identificar qual foi realmente o motivo. Se existe, por exemplo, tem polimorfismos que estão associados, tem polimorfismos, tem condições de diagnóstico que também estão associadas? Também tem. Então, será que uniu as duas informações? E aí eu preciso identificar nos estudos quais são as principais estratégias. E lembrem-se, todo mundo vai ter uma resposta, mas essa resposta não deve ser comparado com outra pessoa, né? Exatamente porque somos diferentes. Muito bom, Jaque. Muito obrigada. Trabalhar com a prevenção da sarcopenia, né? Prevenção. Muito que tratamento, acho que a prevenção da sarcopenia é bem mais fácil do que o tratamento da sarcopenia. Né? Com certeza. Muscular do indivíduo, porque a sarcopenia é um processo natural do envelhecimento, vai acontecer com todo mundo, né? Só que aí, como a predisposição genética, isso pode ser potencializado. Então, se você conhece, fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Muito bom, Jaque. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo super bacana, super gostoso. Queria te parabenizar mesmo pela sua carreira. Dizer que para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra tê-la entre os pipeliners. Conte conosco para a nossa evolução, para o nosso crescimento juntos, enquanto grupo, enquanto profissionais, porque realmente nós estamos ali num grupo que eu vejo assim, sério, na boa. Eu bato, eu estufo o peito, sabe? Vou falar, a gente está ali entre os melhores mesmo. E cada vez mais vão se agregar profissionais que também têm essa mesma visão. E eu fico muito feliz mesmo, muito, muito, muito feliz. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Sucesso para você. Muito sucesso. Tudo que você fizer é um ano maravilhoso, né, para você. Para as outras pipelines também que passaram aqui, se eu não desejei um ano maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muitos frutos. Nós vamos... Não sei se para algumas pessoas isso pode soar um pouquinho de desespero, mas
que esse ano de 2022 nós possamos colher o que nós plantamos em 2021, né? E se nós plantamos muito conhecimento, muitos estudos, chegou a hora de colher os resultados. Ah, eu acho que ficou mudo pra mim já aqui. Ah, pera. Voltou? Voltou. Agora não voltou, agora parou de novo. Parou? Agora, isso. Aí, é o celular. É. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter me convidado. Foi ótimo o bate-papo. E com certeza é um grupo que quando eu entrei na primeira aula, eu falei, nossa, eu tenho muito que estudar, né? E é muito bom, tá? A gente aprende muito, a gente sai com a cabeça fervilhando de ideias para estudar cada vez mais, né? E é muito bom fazer parte desse grupo. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. Beijo grande, pessoal. Amanhã a gente tem mais uma live com uma super pipeline. Não percam. Vou deixar salvo aqui. Beijo, Jaque. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Meu Deus. Tchau, tchau.